servo missionário Roberto, que eu quero pregar aqui para a igreja ser glorificada. Nós temos que pregar não para tirar a fé do povo, mas para o povo aumentar a sua fé na igreja que ele constituiu com o seu sangue. Atos Apóstolos 20 e 28. Cristo morre na cruz, nasce a igreja e se torna pública ali em Atos dos Apóstolos 2. Sobre a pregação de Pedro, sobre o pastoreio de Pedro em João 21, do 15 a 17. Cristo dá o dom de pastorear. Que Pedro é o sucessor de Cristo na terra. No Velho Testamento, quem fazia a ponte, quem fazia a mediação, Moisés. Moisés morre, seu servo Josué toma o cargo de Moisés. Sacerdote Arão morre, tem outro sucessor que é seu filho. Tanto no Velho e do Novo, o porta-voz dos mandamentos era Moisés. E do Novo é Pedro. Porque Cristo, na sua ascensão, ele vai levado na nuvem. Ali deixa o pastoreio a Pedro. Mas muito protestante nega essa verdade. Só pode ter um porta-voz na terra, só um. Tanto no Velho Testamento só tinha um porta-voz, Moisés. Moisés morre, Josué sucede seu lugar, sacerdote morre, filho do sacerdote, Arão, sucede seu lugar de sacerdote. No Velho e no Novo Testamento é a mesma coisa, irmão. Só pode ter um porta-voz na terra. O vigário, o papa. Muitos negam essa verdade. A igreja, como vamos identificar a verdadeira igreja? A igreja que Cristo fundou, que instituiu, é traço do tabernáculo e é traço do templo do rei Salomão. O tabernáculo ali que Moisés constrói e o templo do rei Salomão prefigura a igreja de Cristo, onde tem candelabro, onde tem consagração, onde tem sacerdote, onde tem pastoreio. Segue uma liturgia, uma sucessão e etc. Olha só, em Apocalipse ali mostra. A igreja católica tem vela, meu irmão. A primeira igreja primitiva, que é o tabernáculo e o templo do rei Salomão, tinha candelabro, tinha vela, tinha incenso, tinha imagem, escultura. Olha só que Apocalipse vai nos dizer como vamos identificar a verdadeira igreja. Com incenso. Porque onde tem candelabro, onde tem altar, o Cristo se manifesta ali. Por isso que o sacerdote é sucessor de Cristo. Quando o sacerdote está fazendo a consagração, não é mais sacerdote, é o próprio Cristo. Olha só, Apocalipse 1, do 12, ó. Voltei-me para saber que vós falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longas túnicas até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele a cabeça cabelos brancos como uma cor de neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés parecia ao bronze fino, encadecido na fornalha, sua voz era como o ruído de muitas águas. Quer dizer o quê? O próprio Cristo ali está fazendo presente ali na igreja espiritual, que é na glória, que a igreja da terra é semelhante com a igreja espiritual, porque quem fundou a igreja, Colossenses 18, foi Cristo. Então a sua igreja que foi fundada tem que ser com a semelhança da igreja da glória, que tem candelabro, que tem o altar, que tem o sacerdote, que é Cristo, sacerdote santo. E dá o pastoreio a quem? A Pedro. João 20, 15, do 20, João 21, do 15 ao 17. E João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, envio vocês. E soprou o Espírito Santo. A minha doutrina é minha mãe daquele que me enviou, como diz aqui João. Muitos negam essa verdade. João, a doutrina tem que ser uma doutrina do alto. Por isso que a igreja católica tem os dogmas. É uma certeza de uma verdade. Igreja fundadores, homens, não tem dogma, não tem incenso, não tem mirra, não tem consagração, não tem sacerdote. Olha só que vai dizer, ó, em João 7, 14, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo, ele pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, esse homem não fez estudo, de onde ele vem este conhecimento? Esta escritura? Respondeu Jesus, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina ou de Deus, você fala de mim mesmo. Ó. Tem que buscar a verdadeira doutrina, que é da igreja, coluna sustentável, verdade, 1 Timóteo 3,15.
Porque a verdade vai ser conhecida pela igreja, mas Efésios 3:10. Sujeitou todas as coisas aos pés. Efésios 1:22. E deu o dom de pastorear Pedro. O que você ligar aqui nessa terra, Pedro, será ligado no céu. O que você desligar aqui nessa terra será desligado no céu. Deu autoridade sobrenatural sobre a igreja. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Coríntios 12:2, Romanos 12:5, nós somos o corpo místico da igreja. Se você apartou da igreja, se você apartou da tradição, do magistério, você já está num corpo amputado que não tem a cabeça. É isso que esses irmãos protestantes não querem entender. Aqui, ó, o altar tinha vela, tinha incenso, tinha sacrifício. Sacerdotes que faziam a consagração, só sacerdote que podia carregar a arca da aliança. Moisés morre, José sucede no seu lugar. O sacerdote Arão morre, seu filho sucede no seu lugar, porque tem que ter um pastoreio, tem que ter só um mediação, só um que fazia mediação, tanto no velho, tanto no novo. Por isso que Cristo falou, sobre ti, Pedro, de minha igreja, o que você ligar será ligado, o que você desligar será ligado. Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro apacenta meus cordeiros. Já deu o envio a Pedro para pastorear, tanto que o apóstolo Paulo, quando se converte, Atos dos Apóstolos 8 ali, vai em Jerusalém ser reconhecido pelo pastoreio de Pedro. Em Atos dos Apóstolos 15:7, da minha boca Deus me escolheu para anunciar aos pagãos. Olha só que interessante. Pedro pastoreava, e ancião é sacerdote. Os caras falam que o Pedro, o líder dos apóstolos, era presbítero. Presbítero é ajudante do pastor. Sim, quando Cristo estava na terra, Pedro era presbítero, porque pastor é Jesus Cristo. Quando Cristo sobe, dá o dom de pastorear a quem? A Pedro. Já não é mais presbítero, é pastor. Com o tempo, sim, foi surgindo os dogmas da igreja, foi titulando o padre como vigário. Mas é pai, é sucessor de Cristo na terra. Porta-voz de Deus na terra, como lá no Velho Testamento, porque a igreja tem que seguir a tradição, tem que seguir o Velho Testamento. Se já saiu da tradição do magistério do Velho Testamento, já está fora, já não vem de Deus, já vem de homens. Tanto que a igreja, o tabernáculo, em Êxodo 25, ali em 1 Reis 6, pode ver que tem semelhança, meu irmão, tem imagem, tem escultura, tem o porta-voz que fazia a mediação, tem o sacerdote que fazia o serviço sacerdotais, e no Novo Testamento, o novo sacerdote tem que seguir a mesma analogia, o mesmo rótulo, a mesma regra, a mesma dimensão, meu irmão. Olha só que interessante. E o sacrifício de Cristo será atualizado, meu irmão. É em geração, ó. Que Jeremias 33, ó, vem nos ensinar. Ó, 17:18, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais Davi sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes, aos levitas, para oferecer holocausto, queimar oferendas e celebrar sacrifícios cotidianos. E entre os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, que são os sacerdotes, para atualizar o sacrifício cotidiano. Aqui no Brasil tem uma Santa Missa, já está atualizando o sacrifício de Cristo. Lá no Japão já tem alta missa, já está atualizando o sacrifício. Lá nos Estados Unidos, na China, na América, na Arábia, em Egito, na França, na Bélgica, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Aqui no Brasil está de dia, está atualizado o sacrifício. Aqui escureceu, lá no Japão está de dia, já está atualizando o sacrifício de Cristo. E aonde faz essa atualização? É no altar, onde tem candelabro, onde tem incenso. Olha que vai dizer aqui em Malaquias 1. Olha só que interessante. Malaquias 1:11, ó. Porque do nascente ao poente meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso, sacrifício e orações. Por assim grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui você já conhece qual é a verdadeira igreja, onde tem incenso, onde tem orações, onde tem sacrifício, onde tem vela, onde tem candelabro, quando diz Apocalipse 1 ali, do 12 em diante, e Apocalipse do 1 ao 20.
Você só vai identificar a verdadeira igreja que Cristo fundou com incenso, com oração, com sacrifício, sacerdote, sucessão, pastoreio, uma liturgia, a Eucaristia, que é a consagração, atualização do sacrifício salvífico de Cristo, onde tem vela, onde tem incenso, onde tem as imagens dos seus servos, de acordo ali com o templo do rei Salomão, um templo cheio de imagens e esculturas. Ezequiel 41, 17 diante também fala. Agora você quer seguir essas igrejas fundadoras, homens que não tem nem incenso, não tem, só fica nessas campainhas, fundo de quintal, essas campainhas diabólicas, que diz que é consagração, mentira, só quem pode consagrar é sacerdote, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo. Quem fazia a consagração era sacerdote, quem fazia a purificação é sacerdote, quem fazia o pastoreio, a mediação entre Deus, era Moisés. O dízimo era o sacerdote que arrecadava, só o sacerdote que podia carregar a arca da aliança. Tanto que ele se fez carne, a arca da aliança, o próprio Cristo, no ventre de Maria, o sacerdote santo. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito. É Cristo. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não tem culpa da Inquisição. A igreja não tem culpa desse papa corrupto que surgiu naquela época do século XVI. A igreja é santa e pecadora, porque a igreja é santa, porque Cristo, o fundador, é santo. Pecadores somos nós, meu irmão, que se corrompemos, que se desviamos, que se afastamos da verdade e irá fundar a igreja fundo de quintal. É isso, meu irmão, que as pessoas não entendem. O apóstolo Paulo fala que toda a Sagrada Escritura é inspirada por Espírito Santo, que é o próprio Deus. 2 Timóteo 3,16. Seja louvado o Senhor, meu irmão. Sobre ti, Pedro, edificarei só uma igreja. Uma igreja. Uma só, meu irmão. Como lá no Velho Testamento só tinha um tabernáculo. As pessoas daquela geração morreu. Vem a sucessor do rei Davi, rei Salomão, edificou uma igreja ao tempo do rei Salomão. Depois essa igreja foi destruída em Mateus 24, 24, quando ficará pedra sobre pedra. Irá surgir outra igreja, fundador Cristo, edificar outra igreja, né? Que já tem uma igreja fundada, que é o tabernáculo do tempo do rei Salomão. Irá edificar sob Pedro, fundador Cristo. Desde lá dos tabernáculos, o fundador da igreja foi Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agora vem esses homens, esses mestres que se apartaram da verdade. Fundam a igrejinha aqui, quer estar certo, quer ser a cabeça. Funda outra igrejinha aqui, quer ser a cabeça. Outro funda outra igrejinha aqui, quer ser a cabeça, meu irmão. Só tem uma verdade. Só tem uma cabeça. Colossenses 18 fala que Cristo não tem várias cabeças, só tem uma cabeça. Vai na minha igreja fulano que Cristo está ali. O apóstolo Paulo fala e ele nos alerta em Coríntios, do 2 Coríntios 11, 4. Irá pregar vários Jesus diferentes. Ah, vem na minha igreja que Jesus está ali. Vem na minha outra igreja que Jesus está ali. Vem na igreja fulano, ciclano que Jesus está ali. Qual Jesus você está buscando? Da tradição, do magistério, da Sagrada Escritura? Um magistério que tem sucessão, um magistério que tem pastoreio, um magistério que tem liturgia, um magistério que tem o pastoreio, que faz a ponte com Deus? Não tem. Então já está fora, já está errado, já está fora da verdade. Lá no tempo de Moisés, tinha 2 mediadores? Não. Era só Moisés, meu irmão. Moisés morre, sucede Josué. Era só Josué. Sacerdote já tinha sua função sacerdotal. É simples entender isso. É só ler um pouco do Velho Testamento, você vai começar a entender como é a igreja, como foi surgido o cristianismo, como é a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura, que tem essa igreja hoje viva, fundador Cristo, porque ele deu a sua vida lá na cruz. Gálatas 3:13, em Atos após 20 e 28, foi edificada, foi como sangue. E várias passagens do tempo de rei Salomão foi destruído, foi edificado, foi destruído, foi edificado. E foi um tempo cheio de imagem e escultura, não de ídolos de Deus, de imagem pagã, não, de seus servos. Seja louvado o Senhor. Acorda, católicos. Acorda. Estou aqui pregando para aumentar a sua fé, para você glorificar a igreja. Não para se apartar dela, como muitos fizeram. Glória a Deus, aleluia.